Meio-dia e 29 minutos, a gente acaba de receber aqui algumas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que é alvo, né, aí de uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, o caso dele está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, e ele deu uma entrevista à rádio CBN de Recife, e nessa entrevista ele fala sobre a delação de Mauro Cid, e ele fala que Mauro Cid foi vítima de tortura. Vamos assistir um trecho dessa entrevista de Bolsonaro agora pela manhã à rádio CBN do Recife. Agora há pouco você perguntou para mim se eu estava preocupado em ser preso. Não. Então, o tempo todo, ameaça de prisão. É um prosseguimento da narrativa do golpe. A prisão, ninguém gosta dela. E essa possível prisão, se ocorrer, será por arbitrariedade. Eu costumo dizer, se eu sou tão criminoso assim, por que não segui o devido processo legal? O meu fora não é Brasília, como o do Lula não foi. O Lula foi Curitiba. O meu não é Brasília. O meu fora também, se fosse Brasília, seria pelo plenário do Supremo e não por uma turma do Supremo. Então, a delação do Cid, tortura. Vocês viram parte dos vídeos vazado agora, sobre tortura. O Alexandre de Moraes ameaçando o pai, a esposa e a filha. E ele mudando os seus posicionamentos. Isso, quando ocorreu lá atrás, algo parecido, ou menos grave do que isso até, anularam-se praticamente todos os processos da Lava Jato. Você vê algum tipo de tortura, Thales, no depoimento de Mauro Cid, quando você assistiu ali os vídeos? Não vi nenhum tipo de tortura. Eu vi a atuação do Alexandre de Moraes. Não acho a atuação do Alexandre de Moraes no todo perfeita, não. Ele, em muitos momentos, ele é autoritário, em muitos momentos ele atropela, eu acho. Mas nesse caso aí, na entrevista com o Mauro Cid, que foi filmado, que apareceu o vídeo, ele foi absolutamente correto. Ele explicou ao Mauro Cid quais são as consequências e como deve se portar um delator premiado. Olha, você tem que dizer a verdade, você não pode esconder fatos. Se você esconder fatos, o seu pedido de delação premiada vai por terra abaixo. Isso é um fato. E não teve aí nenhum tipo de tortura. O Bolsonaro sabe muito bem o que é tortura. Ele defendeu um torturador, o brilhante Ustra. Ele já disse que é a favor da tortura. Ele já disse numa entrevista, eu sou a favor da tortura. Sou a favor da ditadura. Tudo isso ele defendeu. Agora ele virou um defensor das liberdades democráticas. Não, é sem pé nem cabeça. Como diria o Josias, não faz nexo o que o Bolsonaro está falando. Tem um outro trecho dessa entrevista, agora pela manhã, no qual ele fala sobre o cenário de 2026. Até há pouco o Josias estava falando sobre o nome também de Caiado, né? Ele que vai se lançar como pré-candidato. Tem se falado muito, se especulado muito, né, de quem vai ser o candidato da direita no lugar de Bolsonaro, já que ele está inelegível. Isso foi questionado a ele. Vamos assistir esse trecho também da entrevista. É candidato à presidência da República neste momento? Sou. Por que estou inelegível? Porque me encontrei com embaixadores. Se fosse com um traficante igual Lula no Morro do Alemão, não tinha problema. Porque eu ocupei o carro de som do Silas Malafaia no 7 de setembro, abuso de poder econômico. Não gastei nada. A estrutura já estava lá. Não sendo o senhor, quem será? Não, só eu morto que você vai saber quem vai ser outro candidato. Porque eu não sendo candidato é uma negação da democracia. Não tem plano B não, presidente? Plano B é Bolsonaro. Ele falando que se ele não for candidato, é uma negação da democracia, hein, Josias? Nesse ponto ele está imitando o Lula, né? Ele está mimetizando o Lula, que lá em 2018 também estava preso, inelegível, mas levou o registro da sua candidatura às últimas consequências, foi ao Tribunal Superior Eleitoral, acomodou na vice o Fernando Haddad, que no final das contas, como todos sabiam que ocorreria, o TSE confirmou a inelegibilidade do Lula e o Fernando Haddad representou o PT naquela eleição, perdeu para o Bolsonaro, né? Bolsonaro agora está
mimetizando essa mesma estratégia. E por que ele faz isso, Fabiola? Porque se ele admite que não é o candidato, ele automaticamente perde relevância política. Então, hoje, o apoio que ele recebe, em alguns casos até um apoio constrangido, deixa de existir. Ele deixa de ser relevante. E é impossível ignorar que o Bolsonaro tem representatividade popular. Ele junto com o Lula, ambos são os principais líderes líderes populares do Brasil. Então, se o Bolsonaro está em apuros, quem deseja herdar o seu espólio, quem deseja herdar o seu eleitorado, o pedaço do eleitorado que ainda lhe é fiel, não pode hostilizá-lo. Então está numa situação delicada o principal plano B do conservadorismo nacional, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que diz, não quero ser, não vou ser, vou disputar a reeleição em São Paulo. Ele não poderia dizer algo diferente. Se dissesse, seria um erro, seria submetido a chuvas e trovoadas. Então ele age como qualquer político agiria. Eu não sou candidato. Mas, evidentemente, a conjuntura empurra o Tarcísio de Freitas para a disputa presidencial. Agora, ele depende do aval do Bolsonaro para se assumir como candidato, porque ele precisaria se desvincular do cargo de governador em abril do ano que vem, portanto, com alguma antecedência. Ele precisaria abrir mão do seu mandato em São Paulo. O João Dória foi o último a fazer isto, a executar esse movimento. Deixou o governo de São Paulo para disputar a presidência da República. E deu no que deu, né? Ele não se elegeu, né? O Tarcísio observa a conjuntura e essa estratégia do Bolsonaro é hoje o principal entrave a uma candidatura alternativa. Os partidos que estão ao redor do Bolsonaro já enxergaram isso. Gostariam até de empurrá-lo para fora da raia para que pudessem construir uma alternativa, né? Em algum momento isso pode vir a acontecer, mas hoje o Bolsonaro está obstruindo. Ele diz, eu sou o plano A, plano B, plano C, porque ele sabe que se admite outra candidatura, se transfere o seu espólio já para algum candidato alternativo, que seria, até na visão dos filhos, o Flávio Bolsonaro disse isso semana passada, textualmente, em público. Disse, olha, a alternativa principal é o Tarcísio de Freitas, mas por enquanto o meu pai é o candidato. Então, eles sabem que no instante em que o Bolsonaro admite que a alternativa é o Tarcísio, ele perde relevância e, nesse momento, ele não pode prescindir desse apoio, ainda que hipotético, do seu grupo político, porque ele está em apuros na justiça, Fabiola, e não lhe convém, a essa altura, perder relevância política no momento em que está enxergando as grades no seu horizonte. Para quem está conosco na TV, um breve intervalo, voltamos já já. Ainda estamos no YouTube, fiquem lá conosco. Madalene, a gente está acompanhando aí, Madá, essa linha do Bolsonaro, né, que não é de hoje, né? Ele sempre, isso que ele falou hoje, ele já falou outras vezes também, né? Vítima de perseguição, essa questão mesmo da inelegibilidade dele, e agora ele falando sobre a história da tortura, que também foi muito falado pelas redes sociais. Resta saber, você até pela sua experiência, né, jurídica também nesse ponto, Madá, como é que a justiça vai analisar a forma como o Bolsonaro se defende nesse lugar? Eu acho que está ao sabor do vento político, né? O que ele falou sobre tortura, obviamente, é um exagero, um desrespeito com todas as pessoas que foram torturadas, mas nós já vimos essa mesma palavra ser utilizada com senhores muito abastados, né, do Brasil, que foram condenados na Operação Lava Jato. Escreveram até livro. Nossa, falando como eles foram torturados, fiquei com a pena, Fabiola. E a gente viu as audiências, não tinha nada de tortura. Não é porque um homem chora numa audiência que ele foi torturado. Agora, outras duas coisas que o Bolsonaro disse ali são verdades. Primeiro, que o foro dele não é no STF. E depois, a delação do Mauro Cid, agora, ao sabor da política, está encaixando. Mas a lei da delação premiada no Brasil diz textualmente: o juiz não participará das tratativas da delação. Como é que isso vai ser visto daqui a alguns anos?
Você veja que falhas muito menores da Operação Lava Jato proporcionaram todo um revisionismo histórico em que gente que devolveu milhões de dólares para os cofres públicos agora posa de vítima. Você imagina nessa questão específica, que não tem devolução de dinheiro, não tem o famoso batom na cueca. Como é que vai ficar? A grande questão agora é que o Supremo Tribunal Federal ele está passando por uma prova ele também. Por que não levar para o pleno? Por que levar para a turma? A Justiça Eleitoral acabou de cassar os direitos políticos do Pablo Marçal durante 8 anos. Não cria uma sensação de que há uma perseguição? As narrativas só colam se a realidade converge para elas. O Bolsonaro exagerou na coisa da tortura, mas tem coisas ali que ele falou da delação que são verídicas, que são muito problemáticas e que agora elas estão sendo jogadas para debaixo do tapete. Mas daqui a pouco o tapete está maior que a sala, alguém vai ter que fazer alguma coisa, né? Tem tapete sobrando na sala, fiquei imaginando essa cena. Não, e é bem interessante ver isso que você está falando sobre a questão da delação, né? A gente ouviu muitos juristas nesses últimos dias e tem vários caminhos aí. Vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal vai agir diante disso, né? E o Bolsonaro vai estar no direito dele também de trazer o ponto de vista dele e a gente vai acompanhar isso. Agora, 12h41, vamos falar do que interessa.